louvor e toda adoração. Eu agradeço a Deus. Glória a Deus. A oportunidade de estar trazendo a palavra nessa noite de hoje. Eu não sei pregar, mas aquilo que o Espírito Santo de Deus tocar no meu coração, eu estou trazendo. Amém? Eu agradeço o pastor Gilberto pela oportunidade. Amém. O pastor falou comigo igual. Eu sempre vai na igreja, mas nunca avisa que vai, né? Para nos trazer a palavra. Então, quando eu for, já avisa a trazer a palavra. E hoje de manhã, eu orei a Deus, falei com Deus, Senhor, se o Senhor quer falar com a igreja que eu vou na noite de hoje, se o Senhor me der uma palavra, eu vou ligar para o pastor, eu vou falar, mas se o Senhor não me der a palavra, eu não vou pregar. Aí Deus pegou, foi e deu essa palavra para trazer hoje. Amém? Irmãos, vamos estar deixando a palavra de Deus na noite de hoje, no livro de Lucas 15, amém? A partir do versículo 11, amém? Lucas 15, 11, amém? Santo é o nome do Senhor. Louvado é o nome da engrandecido é o nome do Senhor. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Santo e Deus Soberano, Deus Eterno, Pai amado. Estamos nessa noite de hoje, meu Pai, para Te adorar, Senhor, na Tua presença. Glorificar, Pai, exaltar o Teu poderoso nome, Pai. Deus, que nessa noite de hoje seja um canal de bênção para a Tua igreja, Senhor. Me usa segundo a Tua vontade, Pai. Segundo o Teu querer, Deus, em nome de Jesus, Pai. Só venha falar no coração para Deus, Pai. Necessito, Deus, de ouvir, Pai, essa palavra essa noite de hoje, Deus. Porque só o Senhor conhece, meu Pai, qual vai ser o efeito, Deus, da palavra, Deus. Em nome de Jesus, repreende, meu Pai, todo arrebatador de palavra, meu Pai. O Senhor venha abrir nossa mente, nosso entendimento, nosso coração, meu Pai, para receber a Tua palavra, segundo a Tua vontade, o Teu querer, Deus. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Palmas engrandece ao nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora o Senhor vai dizer, irmãos, a parábola do filho pródigo. Ele disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence.
E ele partiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi a seu pai, e, quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestido, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. Trazei bezerro cevado, e matai-o, comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. Ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens, e com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-me e folgar, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Glória a Deus, aleluia. Amém. Vamos agradecer ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é algo maravilhoso. A palavra de Deus é sobrenatural. A palavra de Deus é aquele que segue a palavra de Deus, ele não erra. Desde o dia que ele passa a ter conhecimento de Deus, até o dia que ele morre. Ele só cresce cada dia mais espiritualmente. Ele cresce em graça, ele cresce em favor de Deus. As pessoas passam a ver sabedoria na pessoa, porque é o Espírito Santo de Deus que falou através dessa palavra. Ela foi nos dada pelo Espírito Santo de Deus, escrita pelos apóstolos, e ela nos orienta todo tempo da nossa vida. É uma característica da palavra de Deus, do livro sagrado da Escritura, que ele não se compara com outro livro, porque enquanto houver terra, a palavra de Deus vai servir, ela vai prevalecer, ela vai sempre nos orientar. Por quê? Porque é a nossa vida, a palavra de Deus, meus irmãos, é a vida que se repete. Nós aprendemos com os erros que aconteceram no passado. Aquele que sabe olhar para os erros que cometeu no passado, e aquele que sabe olhar para os erros que alguém cometeu no passado, e a consequência qual trouxe para a vida daquela pessoa, ele não vai fazer.
Porque ele sabe que não foi bom o que aconteceu, a situação que veio a nós a cometer aquele pecado, a cometer o mesmo. Porque a gente já tem que aprender muitas vezes com os erros dos outros. A própria palavra nos ensina isso. Que aqueles que obedeceram ao Senhor no Velho Testamento, os reis que obedeceram a Deus, os profetas que obedeceram a Deus, eles foram bem-aventurados, foram abençoados por Deus. Tem o seu nome exaltado dentro da Bíblia. Glória a Deus. Mas aqueles que foram rebeldes ao Senhor, todos pereceram. Muitos morreram sem salvação, muitos passaram por luta e provação e se arrependeram e não alcançaram a salvação, mas muitos morreram sem salvação pela desobediência à palavra de Deus. Desobediência à palavra de Deus, à voz de Deus. E nessa palavra não é diferente. O Senhor vai nos mostrar que um fazendeiro tinha 2 filhos. E o mais jovem, ele chega diante do pai e pede ao pai a parte dele da herança, que cabia a ele. Porque no coração dele, ele não estava feliz vivendo ali, diante do pai, diante do irmão dele. Mas a palavra de Deus vai dizer o que incomodava ele. Mas ele cometeu algo muito errado, de chegar diante do pai dele. Ele não fez errado de querer sair de casa, porque chega um tempo a qual o homem e a mulher, a própria palavra de Deus nos diz que nós temos que tomar a nossa esposa, abandonar nossa família e tornar uma só carne, e constituir família, dar filhos para Deus, porque filhos pertencem a nós, os filhos pertencem ao Senhor. Mas muitas vezes, meus irmãos, a maneira a qual nós saímos, a qual nós fazemos as coisas, é que é desagradável diante dos olhos do Senhor. Glória a Deus. E ele chega diante do pai e fala: pai, me dá a minha parte da minha herança. Isso é desagradável porque o pai ainda era vivo. Ele vai pedir a herança do pai. Mas o pai mesmo magoado, pega a metade da fazenda e dá para ele. E deixa a outra metade para o irmão dele. E ali, ele vai pegar a parte que cabia a ele e vai para uma terra distante. Às vezes, na cabeça dele, aquela fazenda não era suficiente para ele. Ele queria adquirir mais bens, adquirir mais coisas. Ele não aceitava aquela vida tranquila. Não aceitava, às vezes, muitas vezes, a quantidade de posse, de bens que o pai e o irmão tinham. Mas a palavra vai dizer que o pai e o irmão eram mais tranquilos. Mas por ele não aceitar isso, ele queria seguir o próprio caminho. Ele pega a parte que cabia a ele e sai por uma terra distante. Mas quando nós não estamos na direção de Deus, quando nós não estamos fazendo a vontade de Deus, nada vai dar certo. Glória a Deus. Tudo vai dar errado. Mas mesmo o pai sabendo que ele ia perder metade dos bens dele, ele deu para ele. Porque precisa quebrar a cara para saber, para mudar de opinião, mudar de vida, para crescer, para amadurecer. Porque às vezes tem que passar por isso para amadurecer. Amém. E hoje, meus irmãos, e isso, se tem uma coisa que desagrada a Deus, eu vou dizer que eu odeio, que Deus odeia, porque Deus não odeia nada, Deus não existe ódio no coração de Deus. Mas se tem algo que desagrada a Deus, sabe o que é, meus irmãos? Se é algo que desagrada a Deus, a pessoa é a ingratidão. A ingratidão, meus irmãos, ela não agrada a Deus. Quando nós vamos sair da nossa casa, nós temos que sair por um propósito, com o propósito de crescer na vida. Glória a Deus. Com o propósito de ter filho, dar filho, família para Deus. Amém. E não sair porque está no inferno, porque eu não concordo com algo. Não sair sim, não. Se nós vamos sair de um ministério, nós temos que sair na vontade de Deus.
Nós temos que sair na direção de Deus e na pinça do nosso Pai. Porque a gente, meus irmãos, não pode ser grato. Quando que um pastor vem chorar pelas ovelhas, o pastor, meus irmãos, que serve a Deus, ele entra na igreja com os cabelos pretos, de acordo com os cabelos brancos, entra cheio de cabelo, de acordo com a careca, de tanto, meus irmãos, orar, de tanto orientar, de tanto amor que tem pelas almas. A palavra de Deus diz que ele não tem que afligir pelas almas, mas mesmo assim ele não consegue. Porque o amor de Deus está no coração dele. Mas aí, meu irmão, minha irmã, a pessoa sai do ministério porque não concorda muitas vezes com o que é pregado, porque não concorda muitas vezes com o que algum dos irmãos fez, ou até mesmo o pastor fez algo que não era certo, mas ela tem que ver o tudo que ele fez certo antes, porque nós somos carne. Para agora dizer que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então tem que orar por ele. Mas sai, meu irmão, na rebeldia. Aí sabe o que acontece? Acontece como aconteceu com esse filho. Passa a prova. Passa a prova. Porque Deus, isso é abominável diante dos olhos de Deus. E aí começa a passar luta. Começa a passar a provação. Começa a passar necessidade. E vai insistindo nisso. Sai de dentro da casa de Deus, de qualquer maneira. Vai para outro ministério. E quando chega lá, vai falar com o pastor: pastor, estou passando por luta, estou passando por provação. É o diabo que está fazendo isso comigo. Mas não fala que ele rebeldia. E lá vai o pastor, lá na casa da pessoa orar, pôr a mão onde não é para pôr. Aí vai passar a prova também. Aleluia. Porque Deus trata com rebelde. Deus dá graça aos humildes, mas trata com soberbos. Por isso passa a prova. Aleluia. E Deus vai permitir a prova até cair em si e ver que está errado. Amém, Jesus. Até ver que está errado, que não está certo aquilo. E se humilhar diante de Deus, mas também reconhecer seu erro e chegar diante do pastor ou da família e falar: eu peguei contra vocês. Amém. Não fui justo, eu fui injusto. Eu peço perdão deste momento. E aquele homem, ele gastou tudo que o pai deu para ele. O diabo ilude e começa a gastar um pouco aqui, ali. Era uma pessoa que vivia dentro de fazenda, não vivia dentro da cidade. Não conhecia a malícia do mundo, mas queria ir para ele de qualquer maneira. E perdeu tudo que tinha. E, para piorar as coisas, porque a palavra de Deus vai dizer que um abismo puxa o outro. Amém. Nunca vai ficar só numa coisa. Vai vir sempre outra coisa ruim. Após. Quando a gente comete um pecado, vem uma grande fome sobre a face da terra. E não tem para onde ele correr. Já não tinha dinheiro mais. As amizades, quando tinha dinheiro, já não existe mais. E ali ele fica abandonado. E vai procurar emprego. Mas como a fome era grande, não tinha que empregasse. Mas o homem fala: vai apacentar porcos. E ele foi apacentar os porcos. E quando ele alimentar os porcos, de tanta fome, ele sentia desejo de comer a lavagem de comida. Glória a Deus. De comer aquelas bolotas para saciar a fome dele, porque era grande. Esse é um ponto, meus irmãos, que realmente o homem tem fome. Esse é o ponto que a mulher realmente tem fome. Porque nós não temos fome, nós temos apetite. Nós temos vontade de comer alguma coisa.
às vezes a coisa é diferente, às vezes nós temos um apetite, vontade de comer algo. Mas ele sentiu fome. E ali, meus irmãos, nem aquilo eles davam para ele comer. Mas, diante da necessidade, diante daquela humilhação toda, onde a arrogância, a soberba caiu por terra, ele cai em si novamente e fala consigo mesmo: vou voltar para casa do meu pai. Glória a Deus. Porque lá, os jornaleiros do meu pai, os trabalhadores do meu pai, querem abundância de pão. E eu estou aqui passando fome. Mas ele fala para voltar para casa do pai dele, mas ele já volta com arrependimento no coração. Ele assumindo de si mesmo que ele pecou contra os céus e que ele pecou também contra o pai dele. E volta com arrependimento no coração. Glória a Deus. E retorna para a casa do pai dele. Agora, meus irmãos, quantos que não estão dentro do templo, dentro da casa de Deus, precisando de arrependimento? Quantos que não precisa se achar como homem, como mulherão, é se achar como um servo de Deus? Aleluia. É achar a natureza divina de Deus, é achar qual que é a posição dele na casa do Senhor, como ser humano, mas continua perdido dentro da casa. Aquele jovem, meus irmãos, ele não se perdeu quando saiu de casa, ele já estava perdido aqui. Amém. Dentro de casa ele já estava perdido. Mas ele se humilha e retorna de novo para casa. O mais interessante, meus irmãos, é que quando ele retorna para a casa do pai, ainda longe, o pai avista ele. E o pai corre ao encontro dele. E o pai lança no pescoço dele e beija ele. E ele começa a falar com o pai: Pai, eu pequei contra o céu perante ti. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Aleluia, Jesus. Mas quando ele vai abrir, quando vai continuar a falar, parece que o pai não está dando nem ouvido para o que ele está falando. O pai de alegria já quer receber ele. Já vem, já fala: traz a melhor roupa e veste ele. Glória a Deus. Traz um anel e põe no dedo dele. Traz uma sandália e põe nos pés dele. Glória a Deus. É assim que é o amor de um pai. Amém. E algo, meus irmãos, que eu aprendi com Deus, que se você quer conhecer Deus, é só você ser pai. Amém. Aleluia. Aquele que é pai, aquele que pensa como pai, ele conhece a Deus, porque Deus pensa como pai. Aleluia. E se nós queremos servir Deus de verdade, nós temos que conhecer o amor de Deus de verdade. Aleluia. A gente tem que amar os nossos irmãos. Amém, Jesus. A gente tem que amar o nosso próximo. E para a gente, meus irmãos, receber as bênçãos de Deus, a gente tem que deixar de ser pai e tem que começar a se comportar como filho. Amém. Como pai a gente corrige, como filho a gente obedece. Para a gente viver na graça, no favor de Deus, a gente tem que se tornar pequeno, a gente tem que diminuir, tem que ter pensamento de filho, obedecer como o filho obedece. Ser manso, porque a criança era mansa, a criança era pura. Aleluia. E da mesma forma, meus irmãos, a gente tem que ser. Glória a Deus. Mas nós, como igreja do Senhor, Aleluia. a gente ainda precisa descer muito na presença de Deus. A gente tem que descer muito.
vezes, meus irmãos, a gente quer algo da parte do Senhor. E Deus tem para dar. Quer um do outro, quer um de tudo. Deus tem poder de consertar as nossas vidas. Amém. Trabalhar na vida de uma pessoa e mudar a natureza dela. Glória a Deus. Mas se mudar a natureza de uma pessoa, não trabalhar tudo, não trabalhar temporada. E para Deus nos abençoar, meus irmãos, para não fazer como do pródigo, que desperdiçou tudo, o Senhor vai nos tratar. O Senhor, do jeito dele, vai nos ensinar como valorizar as coisas materiais. O Senhor vai nos ensinar como cuidar das nossas coisas materiais. Meus irmãos, eu vejo, uma vez eu fui arrumar um carro de um crente, um estilo. Eu olhei para aquele carro assim, eu era novo convertido. Mas, Senhor, misericórdia. Que sujeira teve aquele carro. Que aparecesse um chiqueiro. Não é ser sujo da gente ser chato de uma poeirinha, não. Era papel pisado para tudo quanto é lado, era terra para tudo quanto é lado. Quando eu terminei de arrumar carro, aquele foi gerando aquele carro, mandei lavar aquele carro. E vi e falar assim: esse carro nunca ficou tão limpo na vida. Nós temos que cuidar das coisas materiais que Deus nos dá. Glória a Deus. Isso não é ser avalido, é ser grato a Deus. Aleluia. É cuidar. Porque quando a gente cuida, Deus dá o melhor. Glória a Deus. Nós temos que saber cuidar da nossa família, da nossa esposa, dos nossos filhos. Nós temos também que cuidar, saber cuidar do nosso pai, da nossa mãe. Saber cuidar dos nossos irmãos. Aleluia. Cuidar de família, meus irmãos, é igual cuidar de ministério. Não é fácil, não é verdade? Mas a gente tem que ter sabedoria que chega um tempo da nossa vida que a gente não cuida mais em falar. A gente cuida em orar. A gente mantém o coração quebrantado diante de Deus e ora por eles. A gente nunca deve falar, não tem recurso. Tá assim, vou deixar para lá. Tá assim, tá assado, vou deixar para lá. Não. Cuidar em oração. Quem tem o poder de libertar, de curar, de transformar, Glória a Deus. é Jesus. Aleluia. No outro tempo, nós estávamos nessa mesma situação. A situação que cada um deles está hoje. Glória a Deus. Mas o Senhor, Ele levantou alguém para interceder comigo, para interceder com você. Deus. E agora que nós temos a presença de Deus, isso passou a ser tarefa nossa por outras pessoas. Isso é ser grato a Deus. Amém. Aleluia. Pelo que Deus fez por cada um de nós. Glória a Deus. E fazendo pelo outro pequenino de Deus, isso é ser grato ao Senhor. Porque, meus irmãos, muita gente tem intimidade com Deus. Muita gente revela aquilo que Deus fala. Mas só tem uma coisa: consegue ter uma intimidade com o Senhor, consegue amar a Deus, mas não consegue perdoar o seu próximo. Não consegue perdoar o próximo. E se não consegue perdoar o próximo, como que eu amo o Senhor? Se a palavra de Deus vai dizer que aquele que ama e não obedece a minha palavra é mentiroso. Então nós temos, para nós dizer que nós amamos a Deus, nós temos que estar vivendo segundo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, para que a gente não venha perecer. O apóstolo Paulo vai dizer que ele tomava cuidado para que ele pregando, ele fazendo a vontade do Senhor, ele naquele grande dia não fosse reprovado. E nós, da mesma maneira, nós temos que fazer a produção de analisando nós mesmos, para que naquele grande dia a gente não seja reprovado diante do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus.
E os dias, meus irmãos, para se fazer algo do Senhor está curto. Deus tem falado, faz a minha obra rápida, porque eu estou voltando. O tempo está se findando para a igreja, o povo de Deus nessa terra. Daqui a pouco o céu se abre para Deus buscar aqueles que estão lavados no sangue dele. Glória a Deus. Não é tempo mais de distrair com poucas coisas. Manter o foco em Deus. Manter o foco na salvação. Mas é aquilo que Deus nos manda fazer. Ainda, meus irmãos, que a gente seja fraquinho, né? Ele seja pecador, ele seja falho, ele seja errante. Mas o Senhor vai nos dar força para estar caminhando na presença de Deus, para estar fazendo a vontade de Deus. É tempo, meus irmãos. Da mesma maneira que ele viu que estava errado, se arrependeu e voltou para casa, é tempo de voltarmos àquele primeiro amor. Não é verdade? É tempo de voltar ao primeiro amor. A palavra de Deus vai dizer nas cartas às igrejas que mais Deus vai cobrar de cada uma das igrejas é que perdeste o primeiro amor. Aleluia. Estava fazendo as coisas certas, mas perdeu o primeiro amor. Aleluia, Jesus. Eu lembro quando aceitei Jesus, era diferente da maneira que eu sou hoje. Aleluia. Eu não estava aí para o mundo, eu não importava com nada, eu só queria saber o que era, é estar na presença de Deus. Eu via Deus usando as pessoas na revelação para mim que nunca aconteceu comigo, Deus nunca me revelar. Para mim, Deus nunca tinha usado aquele jeito de usar com as pessoas. Eu só queria, saber o quê? Fazer a menor ideia de nada. Eu só queria estar ali, na presença de Deus. Aleluia. Está orando a Deus, está buscando a Deus. E foi uma das épocas, meus irmãos, que Deus mais falou comigo. Aleluia. Eu podia ouvir a voz de Deus, meus irmãos, quase nítida, assim. Como eu estou falando aqui, como eu vejo os irmãos agora. Ouço a Deus. É o primeiro amor. Não é verdade? Falar com vocês, meus irmãos, que é fácil falar desse primeiro amor, não é. Não é verdade? Mas é necessário a gente voltar a esse primeiro amor. Buscar a Deus de todo o coração. Aleluia. Buscar-me eis e me achareis quando buscar todo o vosso coração. Aleluia. É tempo de a gente voltar ao Senhor. Glória a Deus. É tempo de a gente se humilhar na presença de Deus. É tempo de aproximar de Deus de uma maneira verdadeira, Amém. com confiança. Glória a Deus. Aleluia. Porque, meus irmãos, a gente ouve dizer muito que Deus não precisa de nós. Isso é um erro dizer que Deus não precisa de nós. Deus ele precisa de cada um de nós. Deus ele não depende de mim. Deus ele não depende da irmã Sueli. Não depende do pastor Gilberto. Não depende da irmã Yara. Não depende do irmão do missionário Lindomar. Ele não depende de nós falar assim, Senhor, vou parar hoje, eu não vou fazer nada. Ele vai levantar outro para fazer. Mas ele precisa que a gente faça. Amém. Depender, se ele não tivesse capacidade de levantar outro. Mas ele tem. Mas ele precisa que eu e você. Ele precisa que a gente cumpra o pedido do Senhor. Não é verdade? Glória a Deus. Porque, meus irmãos, Glória a Deus. muitas pessoas, tem milhões de pessoas dentro do templo, crendo que está adorando todos os dias a Deus, mas está precisando de se encontrar, está precisando que alguém chegue para ela e pregue para ela a verdade. Porque o engano hoje, a palavra
Deus vai dizer que no final dos tempos haveria tantos espíritos enganadores que, se possível fosse, enganariam os escolhidos. Quando fala que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos, é porque não vai ser qualquer engano. Vai ser com grande poder. Vai ser com grande poder o engano. E é o que a gente está vendo nos dias de hoje. É por isso que a gente nunca deve cessar de pregar a verdade. Porque quando a gente prega a verdade no coração de alguém, vai. Amém. Deus, aleluia. Não digo que ela vai alcançar todos. Muitas vezes você vai no ministério, numa igreja, para pregar a verdade. Você vai sair de lá como se tivesse te dado um pouco de açúcar, como se tivesse esbofeteado a sua cara de tanta seta que lança em você. Aleluia. Mas só que tem uma coisa: no meio disso tudo, se Deus te enviou, é porque uma ou duas pessoas ali Aleluia. ela vai ter mudança de vida. Glória a Deus. Não é verdade? Esse rapaz, ele mudou porque ele viu a verdade. Ele conhecia o que era a fazenda, um lugar calmo, tranquilo. Mas quando ele viu a verdade, ele sentiu na pele. Ele se arrependeu. Aleluia. E quando nós pregamos a verdade, muita gente só precisa de uma confirmação daquilo que ela está buscando de Deus. Aleluia. Mas se a gente se intimidar pela multidão, pela quantidade, aquela pessoa não vai ouvir a resposta de Deus. Não é verdade? Mas quando a gente vai na direção do Senhor, hoje, meus irmãos, até para se pregar num lugar, tem que orar a Deus e perguntar para Deus se dá vontade de Deus que a gente vai. Porque o meu pastor, ele recebeu um convite, foi orar a Deus, pedir a Deus uma palavra, e Deus vai falar com ele: o que você vai fazer lá, se eu não estou lá? O que você vai fazer lá, se eu não estou lá? Um irmão recebeu um convite para pregar no ministério de parente dele. E ele foi orar a Deus, e Deus falou assim: você não vai, porque eu vou tratar aqui o povo. Você não vai. Aleluia. Então, até para se levar a palavra a algum lugar, fazer a obra de Deus, ela tem que saber se Deus tem um propósito. Aleluia. Para ir orar no lar na casa de uma pessoa, principalmente se for crente, tem que saber de Deus: Senhor, eu posso ir lá. Se Deus mandar, não vai. Amém. Mas se Deus falar, não vai. Não põe a mão onde Deus está tratando. Glória a Deus. Porque hoje, meus irmãos, a gente vê cada coisa, ouve cada coisa. Aleluia. Ele fala: Senhor, mas o que é isso? Como é que a situação está dessa forma? A irmã contando testemunho sobre a mãe dela, uma mulher do ciclo de oração, há anos fazendo a obra de Deus, enferma, há anos, e foi para o monte orar, fazer campanha, orar a Deus, e Deus usou um profeta para falar com ela assim: Deus manda você perdoar. Deus te manda perdoar. Porque se ela perdoasse, Deus curava ela. Ela falou que ela assustou, que o coração dela gelou, entristeceu, quando a mãe dela falou assim: nunca. Uma pessoa do ciclo de oração, há anos fazendo a obra do Senhor, e vira e fala: nunca vou perdoar. A Maria vai dizer que se eu não perdoo, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que se eu não perdoo, como que eu vou alcançar a perdão de Deus? Glória a Deus. Como que eu vou alcançar Glória a Deus. o favor de Deus se eu não abro meu coração para perdoar o meu próximo, aquele que me ofendeu? Não é verdade? Porque orar pelos meus amigos, pela minha família é fácil, mas perdoar e interceder por aqueles que nos calunieiam,
que amaldiçoa as nossas vidas, por isso não é fácil. Perdoar isso não é fácil. E perdoar aqueles que convivem com a gente ainda é mais difícil. Por isso é tempo de abrir o coração para Deus. É tempo de voltar para o Senhor. É tempo de definir se eu sirvo a Deus ou se eu sirvo ao mundo. É tempo de ser grato à nossa liderança. É tempo de ser grato a Deus nas nossas vidas. É tempo de gratidão. É tempo de gratidão. Amém? E a palavra de Deus, meus irmãos, vai dizer aqui no finalzinho. E ele disse: filho, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar, era justo alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Muitas vezes, meus irmãos, isso já aconteceu comigo, já creio que aconteceu com cada um de vocês também. A gente está precisando de uma bênção, de algo do Senhor, está servindo a Deus, está numa peleja, numa luta, numa prova, e você vê Deus abençoar uma pessoa que está desviada, uma pessoa que ainda não aceitou Jesus, foi receber a bênção, você questiona, Senhor, mas eu não preciso do Senhor, abandonei tudo, estou fazendo a sua vontade, porque o Senhor abençoou de fora, não abençoou da casa. Mas, meus irmãos, o que é seu é seu, o que é meu é meu, o que é daquela pessoa, daquela pessoa. Deus, Ele cuida de todos nós, mas só tem uma coisa: Deus, Ele tem prazer de provar aquele que serve Ele. Deus, Ele quer mostrar para o diabo que você é fiel a Ele. Agora, Ele vai te moldar para você receber a sua bênção. Glória a Deus. Só que Deus tem que sustentar quem está lá fora. Deus tem que sustentar quem está desviado. Porque Deus quer que ele se conserve a vida, para que ele se arrependa dos pecados, ele volta aos caminhos do Senhor. Mas mesmo assim, se ele não retornar aos caminhos de Deus, naquele grande dia, ele não vai poder abrir a boca diante de Deus e falar assim com Deus: o Senhor nunca fez nada por mim. Que pai o Senhor é se o Senhor nunca fez nada por mim? E Deus vai mostrar para ele que desde o dia do nascimento dele até o dia da morte, em todo o tempo ele guardou, em todo o tempo ele alimentou, em todo o tempo ele cuidou, em todo o tempo ele abençoou. Não é verdade? Ai de nós, meus irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus. Ai de nós se não fosse a compaixão de Deus. Se Deus pensasse como nós, agisse como nós, se Deus fosse sobre esse filho, que vira para o pai e fala do próprio irmão. Eu estou aqui com o Senhor todos esses anos, nunca transgredi os seus mandamentos, nunca desobedeci o Senhor, mas o Senhor nunca me deu um cabrito para alegrar com os meus amigos, mas para este que desperdiçou a metade dos seus bens, o Senhor dá um bezerro cevado. Verdade? Aí de nós que Deus conseguiu dessa forma. Aí de nós, se chegar diante de Deus, igual esse filho chegou diante do pai dele, e o pai dele começasse, Deus começasse a falar com nós: você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro. Começasse a lançar no nosso bolso todo o nosso erro, o nosso pecado. Mas aquele pai abraçou o filho. É da mesma maneira que Deus nos abraça. Amém. A misericórdia, Aleluia. a compaixão de Deus. Glória a Deus. O amor de Deus é algo sobrenatural. Glória a Deus. Por isso nós somos gratos, meus irmãos, a tudo que Deus tem feito. Glória a Deus. A verdade de Deus
A presença de Deus ela é real neste lugar. Aleluia. Agora, gente, se Deus fosse fiel, Glória a a presença de Deus. Deus seria Aleluia. o tanto que a gente seria vazio. Aleluia. A gente não conseguiria estar nesse Aleluia. se não fosse o amor. Amém? E assim mesmo, eu agradeço a gente por mudar essa noite de hoje. Aleluia. Que Deus tenha falado em cada coração. Amém? E eu gostaria de estar passando a palavra para o pastor Gilberto. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Deus é fiel, né? Obedece. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus é bom demais, né? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos mostra que Deus, Ele é fiel. Ainda que eu e você não obedecemos, Ele continua fiel. Deus não olha para o nosso passado, Ele olha para o nosso presente. É a palavra que o irmão pregou no irmão Geraldo, né? Deus não está preocupado com aqueles que estão aqui dentro, não, mas Ele está preocupado com quem está lá fora. Fala o Senhor nosso das 100 ovelhas, as 99 estavam ali, ficou uma perdida. Deus mandou o pastor ir atrás daquela que estava perdida. Da mesma forma também, Deus usou o missionário na abertura do mundo. Os casados cuidam das coisas dos casados, o solteiro cuida das coisas de Deus. O que Deus está querendo dizer ali? Que ninguém é obrigado a nada, mas se você casou, não quer dizer que você vai colocar Deus em segundo lugar, Deus em primeiro lugar, mas você tem que entender que você tem uma obrigação a mais. Se você tem seu marido, tem que cuidar do marido, tem sua esposa, cuida da esposa. Se tem filho, tem que cuidar dos filhos. Tudo são herança do Senhor. Deus ele ama a família foi criada pelo Senhor. E aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E Deus é maravilhoso. Então nós temos que entender quando fala solteiro cuida das coisas de Deus. Porque quer dizer que o solteiro não tem compromisso com pessoas. Então ele pode mais se aprimorar, ele pode se entregar mais, ele pode buscar mais, ele pode ajudar mais. Agora quem quer casar, por mais que ele jejue, tem que saber. Eu tenho uma esposa, eu tenho marido, eu tenho filho, se eu não tenho, eu tenho que tirar tempo para eles. Se você pediu a Deus, o irmão falou, né? Você pediu a Deus, cuida daquilo que Deus te deu. Zela por aquilo que Deus te deu. Porque aquele que é fiel no pouco, muito o Senhor amará. Então, quando você é grato ao Senhor no pouco, você pode ter certeza que Ele te coloca no muito. Agradeça ao Senhor mais uma vez nessa noite, por uma oportunidade que Ele nos deu de estar aqui. Agradece Ele pelo fôlego de vida, pela saúde, pelos livramentos. Agradece Ele, meus irmãos, porque eu sei e eu creio em nome de Jesus que ainda que nós não vimos, Ele deu o nosso livramento nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, Ele vai continuar nos dando. Só basta nós dizer para Ele, Senhor, eu sei que aquilo que o Senhor pode fazer, eu não posso. E eu creio que eu posso todas as coisas do Senhor que me fortalece. Eu creio e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor faz e tudo que eu creio que o Senhor irá te fazer. Porque grandes coisas o Senhor vai fazer ainda neste lugar. Grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida. Somente creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E creia nos profetas aí prosperarei. Somente creia, meus irmãos. Quando você crê, é algo que você ainda não está vendo, mas é algo que o Senhor está planejando para o dia de amanhã, para depois. Eu não sei o tempo, porque o tempo é de Deus, mas aquilo que Ele prometeu para mim e para você vai acontecer, porque Deus Ele é fiel para cumprir todas as coisas. Amém? Que Deus continue abençoando as vidas, o missionário, o irmão geral, cada um de nós que estamos aqui, aqueles que puderam vir e que não puderam. Apresento cada um nas mãos do Senhor, cada um nas carreiras de oração. Só Deus conhece cada coração, só Ele sabe o que cada um precisa e necessita. Estenda tuas mãos, meus irmãos, para receber, para que nós possamos ir embora para nossa casa, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai,
E que a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, na nossa casa, no trabalho, onde quer que cada um colocar a planta dos pés e todos que crê diz. Glória a Deus, vamos em paz, o Senhor nos acompanhe em nome de Jesus. O Deus que o Senhor quiser, faça em Deus. Amém?